Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja está de pé, abram as vossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler um pouco da palavra de Deus nesta noite. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo de número 11. O irmão que cantou aqui, ele entoou um cântico. E ele falou que Deus pode mudar as nossas vidas. E nós temos que querer essa mudança de vida. Tem que ser um anseio, um desejo de nosso coração. Deus tem um propósito, Deus tem um desejo e Deus tem um plano. Cabe a nós, como igreja, se submeter a isso, a essa mudança. Como corpo de Cristo, cabe a nós a nos entregarmos à soberania de Deus e à sua eterna vontade. Amém? Diz assim, Juízes 6, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa sua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Tornou o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Amém? Podeis assentar. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Que tudo seja dado honra a Ele, glória a Ele, exaltação somente a Ele, palmas somente a Ele. Toda palavra de elogio, toda palavra de afirmação, toda palavra de agradecimento somente ao Espírito Santo de Deus. Amém? Agradecer a direção da igreja, ao pastor Sérgio e a sua família, a liderança do grupo de jovens, a cada um que olharam para mim e confiaram nessa chamada, confiaram que existia mesmo algo de Deus na minha vida, que existia realmente um propósito de Deus de estarmos aqui nesta noite. Como o pastor disse, eu me chamo Khaled Ali Nassif. Eu vou entrar uns minutinhos no testemunho. Eu sou de uma origem libanesa, vim de uma família muçulmana, de uma família que veio do Oriente Médio há alguns anos atrás, fugindo de uma guerra, fugindo de um país onde estava sendo destruído pelo ódio, um país que estava sendo destruído pela guerra, que muitas das vezes nós não entendemos o porquê da guerra, por que elas acontecem, qual o que leva o homem a matar uns aos outros. Nós sabemos que existe um ódio sobre isso, acima de um plano maligno. Existe um ódio, uma ambição, existe coisas do próprio homem gera contra os próprios homens para que sejam promovidas as guerras. Mas o que a minha família não sabia, que o Brasil não seria somente um lugar de refúgio para fugirmos de um país sendo destruído. Nós não imaginávamos o que nos aguardava no Brasil. Estava longe da mente dos meus pais de imaginarem ou arquitetarem o que os aguardava. Mas sabe de algo? Quando eu dobro o meu joelho no meu quarto e ouço a voz de Deus, eu posso entender o que é isso. Nós servíamos um Deus que nós nos prostrávamos diante dele e ele não nos ouvia. Nós rogávamos e orávamos e clamávamos em orações diárias a um Deus que não podia nos ouvir. Nós olhávamos para o alto para procurar um Deus que não podia nos ver. Nós jejuávamos e matávamos a nossa carne por um Deus que não podia nos recompensar. Dobrávamos os nossos joelhos diante de um Deus que não podia fazer nada por nós. Assim é no islamismo. Se dobra um joelho,
se entrega às suas próprias vidas, se clama, grita, se desespera por um Deus que não pode fazer nada. Eu lembro na minha primeira experiência, quando eu dobrei o meu joelho, eu pude ouvir o Espírito Santo de Deus falar comigo. É como uma alegria indizível, onde não tem palavras que sejam expressadas para tentar explicar o que é isso, essa sensação, esse desejo, essa coisa que está dentro de nós, de uma busca incansável que tínhamos por um Deus. Essa busca que nós tínhamos insaciável por um Deus que nunca pôde fazer nada por nós. E quando eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo, aquela mesma alegria que uma criança tem de quando faz muito tempo que não vê o seu pai, e ouve a voz do seu pai chegar ao longe, e ela se desespera para ver logo o pai, e ela se anseia todo, e o corpo dela todo entra em ânimo, e nós podemos ver o corpo dela numa dinâmica, e ela fazer isso, movimento com o corpo, demonstrações físicas, e com os olhos, e o sorriso no seu rosto, e os olhos brilhando, porque o pai está vindo ao encontro. A mesma sensação que uma criança tem quando está com saudade do pai, foi a mesma sensação que eu tive quando Deus falou comigo e me chamou de filho. Quando Ele me ouviu, e eu pude falar pai, e Ele, filho. Que Ele pôde me ouvir, depois de muitos anos eu buscar algo que não podia me ouvir. Depois de muito tempo que Ele falou quem eu era, sem eu saber quem eu era. E esse é o tema da pregação nesta noite. Quem nós somos? Quem a igreja do Senhor é hoje? Qual tem sido o papel da igreja hoje em meio à sociedade de Uberlândia? Porque nós estamos numa igreja composta, situada na cidade de Uberlândia. Qual é o fator da igreja? Qual é o objetivo da igreja? Por que existe essa igreja aqui neste lugar, nessa avenida, nesse bairro, nessa cidade e nesse país? Quando eu busquei ao Senhor para que eu pudesse compreender o que Ele queria nos falar, o que o Espírito Santo de Deus queria nos mostrar essa noite, Ele me levou diretamente na vida de Gideão. E eu perguntei, Senhor, por que Gideão? E Ele começou a me mostrar alguns pontos semelhantes na vida de Gideão com as nossas vidas nos dias de hoje. Ele começou a me mostrar algumas coisas que da vida de Gideão que vinha de encontro com a nossa vida e com a igreja. Sobre a vida de Gideão pairava uma promessa. Como casa de Israel, pairava uma promessa sobre a vida de Gideão. E sobre as nossas vidas existe uma promessa. Essa promessa estava da mesma forma que o Espírito Santo de Deus estava sobre as águas quando Deus fez a terra. Essas promessas estavam sobre a cabeça de Gideão. Estava ali esperando o momento certo do cumprimento delas entrarem em ação. Mas dependeu de algo. Lembra quando eu disse no início? Existe um propósito, um plano eterno de Deus para as nossas vidas, mas cabe a nós nos submetermos e aceitarmos isso. Deus não vai vir agressivamente imputar isso nas nossas vidas. Deus é gentil. Deus não vai vir forçadamente nos obrigando a cumprir nada daquilo que nós não queremos fazer. Ele nos mostra, Ele nos apresenta, Ele nos faz a proposta, Ele nos fala, Ele nos promete e dizes, queres ou não queres? Qual caminho queres seguir? O que queres fazer? E quando Deus chega a Gideão, Ele libera uma promessa sobre a vida de Gideão. Ele diz, ei Gideão, tu és valente, tu és corajoso e tu és o meu escolhido. E tu has de livrar o teu povo, a casa de Israel, das mãos do inimigo. E Gideão começa a observar as circunstâncias que rondam ao seu redor. Ele começa a olhar para dentro de si e começa a perceber que talvez ele mesmo, dele mesmo, com seu próprio raciocínio, com a sua própria sabedoria, não teria essa capacidade que Deus via nele. E quantas vezes
Nós ouvimos o Espírito Santo de Deus aqui falar aos nossos ouvidos que há de fazer uma grande obra. Quantas vezes nós ouvimos ministros e mais ministros da palavra falando sobre o púlpito dessa igreja, ou se não outras igrejas que nós sejamos, falando que Ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Quantas vezes nós fomos parados na rua e alguém libera uma palavra e fala: ei, Deus tem uma obra na tua vida. Mas chegamos nas nossas casas, começamos a pensar com raciocínio de homem, com um estado natural de homem, e olhamos para aquilo que Deus nos prometeu, e olhamos para as nossas vidas diárias, e chegamos à conclusão que não somos capazes de cumpri-las, que somos pequenos demais, que somos incapacitados demais, que nos achamos muito pequenos e muito insignificantes. E o inimigo tem trabalhado intensamente nisso na vida da igreja. O inimigo tem manipulado essas mentiras. O inimigo tem manipulado pessoas para que pessoas sejam inconstantes. Quer um exemplo disso? Quantas vezes você viu pessoas que estavam do teu lado com você aqui na igreja e não vê-as mais na igreja? Quantas vezes nós vemos pessoas e sentimos falta daquele irmão que acompanhava nós no círculo de oração, nas vigílias, nas orações nos montes, nos cultos domésticos, nos cultos nas ruas ao ar livre, nos cultos aqui na igreja, e não estão mais conosco. Sabe por quê? Não assumiram uma posição de quem eram. Aceitaram a mentira e aceitaram quem a vida dizia a elas quem elas eram. A vida estava dizendo para Gideão: ei, Gideão, você não pode ir. Você é pequeno demais, Gideão. A consciência de Gideão julgava ele sendo menor. Ele olhava para a sua casa, olhava para ele e falava assim: eu não posso, Deus. Eu não sou capaz, Deus. Eu sou pequeno demais, Deus. E quantas vezes Deus nos fala algo e nós paramos nos nossos lares e falamos assim: eu não posso. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu sou o mais incapacitado. Eu sou o menor. Eu sou o mais detestável dos homens. Eu sou o mais insignificante dos homens. E isso tem um poder de entrar aqui dentro e travar-nos. Isso tem um poder de entrar aqui dentro e manipular-nos. Sem sabermos, entra sorrateiramente, delicadamente, sem nós percebermos, e isso nos trava. Isso faz com que nós recuemos, em vez de nós progredirmos. Ei, deixa eu te dizer algo. Existe uma promessa de Deus para a igreja. Não é o Khaled que está dizendo, não são as minhas palavras que estão sendo ditas, é a palavra contida nessa Bíblia. Eu li o Alcorão e o Alcorão não me dizia nada. Aquele livro que é racional, eu não percebia uma fonte de vidas que supria toda a minha necessidade insaciável e incansável que eu tinha de buscar Deus. Um dia, quando eu abro a Bíblia Sagrada e começo a ler o Novo Testamento, eu começo a perceber que esse livro falava comigo. Não era mais um livro comum, como de faculdade, como de um livro qualquer de autoajuda, ou um livro qualquer que se encontra em livrarias. Era um livro que, quando eu abria a cada capítulo, esse livro tinha sido escrito para mim. E eu procurava entender o livro, e eu procurava entender o Deus desse livro, até que um dia Deus falou assim: ei, filho, e eu desmoronei. Nunca tinha ouvido Deus falar. Cair em choro, não suportei Deus falando comigo, não aguentei aquela voz falando no meu ouvido, me chamando de filho. E ele disse: ei, filho, este livro é para ti, e eu tenho grandes coisas na sua vida. E eu disse: eu não posso realizar isso, Deus. E ele disse: por quê? Porque eu sou o menor. Eu sou tão incapacitado, cheio de complexos. Não tenho dicção verbal, não tenho um estudo apropriado. Deus falou assim: mas não é como você pensa, é como eu penso. Não é da forma como você imagina que seja, Carlos, é como eu quero que seja. E eu comecei a ter fome. E eu comecei a ter fome dessa palavra. Eu comecei a ter sede. Eu comecei a ver coisas grandiosas, coisas maravilhosas.
E eu perguntei, Deus, é possível? Ele disse, é possível. É possível o homem e a igreja assumir esse papel que a Bíblia diz que ela tem que assumir? E o Deus disse para mim, é possível. É possível a igreja realizar essas proezas, esses sinais, essas maravilhas, cumprir com aquilo que é a missão dela? E ele disse para mim, é possível. Se não fosse possível, não teria deixado escrito. Se não fosse possível, não teria prometido. Se não fosse possível, não teria dito. E Deus, eu quero isso. Estou em busca disso. A minha alma anseia há anos. E nesse meio tempo eu me envolvi com coisas que desagradam a Deus. Coisas horríveis. Nessa busca incansável a um Deus que não podia me ouvir, eu me envolvi com coisas, com o crime, com a prostituição, com o alcoolismo, porque a minha alma estava desesperadamente buscando encontrar algo que a preenchesse. E não encontrava, e não achava. Mas o que eu quero dizer, aquilo que a palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer a nós, é que existe uma promessa, igreja. Existe algo de Deus nas nossas vidas, porque nós podemos perceber coisas grandes que Deus tem escrito nesse livro, na Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Existe um povo lá fora. Eu não vou muito distante usar o meu povo no Oriente Médio, os islâmicos, porque nós conhecemos muito bem a história dos islâmicos. Nós sabemos o que os homens passam, a que eles são sujeitos, a que eles podem viver e não fazer. O que eles podem cometer por causa de algo. Não pensem vocês que o povo islâmico, que o povo árabe, eles fazem a atitude de se matarem amarrado numa bomba porque eles têm prazer nisso. Não. Os seus chefes, os líderes das mesquitas, que se chamam sheikh, que se diz líder absoluto no português, eles falam que se aqueles jovens, aquelas moças, aqueles homens amarrarem bombas e se doarem, eles herdarão a vida eterna. Eles doam as suas vidas, eles entregam as suas vidas pela salvação das almas deles, que são desesperadamente numa busca incansável por algo que pode supri-los. Eles não morrem para cometer um ato suicida. Eles não morrem para criar ódio numa outra nação. Nós somos vítimas daquilo que a televisão nos mostra. O Brasil lá fora não é conhecido como o país dos evangélicos, é conhecido como o país do carnaval, da prostituição, do futebol, da promiscuidade, do homossexualismo. Um país católico. Lá nós somos conhecidos por aquilo que nós somos de fato. Somos conhecidos por aquilo que a mídia quer passar. E aqui nós conhecemos o povo árabe como se eles fossem terroristas, mas não são. Existem sim uma parte extremista nesse caso, mas não são todos. Existe uma nação lá, existe povos, famílias, crianças, adolescentes, jovens. Existe um plano de Deus para aqueles homens. Existe um propósito, uma cruz, um sangue por eles. Existe um plano perfeito, eterno de Deus para eles. Nós temos que entender isso. E nós temos que entender que existe um plano perfeito para a sua vida. Não pense que você está aqui por um erro. E não pense que não está aqui a pessoa com quem Deus queria falar. Porque Deus não leva recado a outras pessoas. Deus fala aqui. Deus não te trouxe aqui para que você levasse recado a outras pessoas. Deus te trouxe aqui para que Ele falasse com você. Você não veio aqui porque você quis. Você não veio aqui porque não tinha um outro lugar para você ir, ou porque a carona não passou, ou porque a outra igreja não abriu, ou porque o seu amigo te convidou. Você veio aqui por causa de uma vontade soberana de Deus. Porque existe algo de Deus para as nossas vidas nesta noite. Existem promessas que pairam sobre a sua vida. Sabe quais promessas essas? Vou dizer algumas delas. A restauração da sua casa, do seu casamento. A restauração do seu filho do mundo. A restauração da sua filha do mundo. A restauração do seu lar, da sua família, da sua parentela. A salvação daqueles que estão perto de ti. Curas de enfermidades, restauração de enfermidades. Isso tudo está aqui.
Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia Sagrada. Não estou com um esboço dizendo coisas, não entrei na internet e olhei sobre uma boa palavra de persuasão humana. Não, eu estou falando algo que é eterno, que é sobrenatural, que está aqui na palavra dele. E não sou eu que decido. Escute isso, entenda bem isso. Ou nós começamos uma mudança radical nas nossas vidas, ou nós começamos uma transformação genuína, verdadeira nas nossas vidas. Ou amanhã as coisas destruirão os nossos lares. Deus chegou e falou: ei, Gideão, começa uma mudança na sua vida, começa a aceitar quem você é, da forma como você é, porque não é você que vai ir, sou eu que te enviarei. Existe um plano para mim. Existe um plano para você, existe um plano para Gideão, e Deus cumpriu esse plano na vida de Gideão. Nós não somos diferentes, menores que Gideão, não. Somos iguais, homens e mulheres passivos de erro, expostos a tentações e aos prazeres desse mundo. Mas existe uma promessa de Deus nesta noite, existe um plano de Deus. Eu não vim aqui para preencher um lugar vago na minha agenda, não. Não vim aqui porque eu quero ter tapas nas minhas costas, não preciso disso. Não vim aqui buscando elogios de homens e reconhecimentos humanos, não. Eu vim aqui por causa de um cumprimento da promessa de Deus. Não preciso que homens me reconheçam. O reconhecimento do homem deixa o homem soberbo, manipula o homem. Eu vim aqui porque eu acredito que as palavras que estão nessa Bíblia, e se tivesse 2, 3, 4, 5 pessoas, sairia a mesma palavra. O que eu quero dizer a vocês é que existem palavras contidas aqui dentro que tem um poder transformador. Porque eu vi esse poder invadindo a minha casa. Uma casa que adorava um Deus que não ouvia, que não via, que não falava. Eu vi um Deus entrando dentro da minha casa, um Deus que se curvava diante do seu trono para me ouvir. Por que essa palavra hoje? Porque nós estamos como se estivéssemos sendo cercados pelos nossos inimigos. E de fato temos sido cercados pelos midianitas e pelos babilônicos dessa terra. Temos visto um sistema nos sufocar. E muitas das vezes nós desacreditamos naquilo que nós podemos fazer. Permitimos que se passe para outra a responsabilidade, falando assim: eu não posso. Os meninos podem, da liderança do jovem, o pastor pode, os obreiros podem, o irmão da mesa de som pode, a líder do círculo de oração pode, mas eu não. Como não? A Bíblia trabalha em conjunto. A Bíblia trabalha em um corpo, uma família, um povo constituído, onde cada um tem uma função, cada um tem uma obrigação e uma responsabilidade. Não pense em você por ser baixo, por ser alto, por ser claro, por ser moreno, por ter o 1º grau ou o 2º grau incompleto, por ter uma faculdade completa ou não, que Deus não vai fazer algo através de você. Vai sim. Deus não escolhe o homem pela sua própria capacidade. Deus escolhe o homem pelo seu agrado e pelo poder da sua graça. Nós temos que compreender isso. Estamos muitas das vezes afrontados pelas pessoas, e isso acontece diariamente nas nossas vidas. Estamos muitas das vezes espremidos com a espada no nosso pescoço, dizendo: você não pode, você não é capaz, você não vai chegar. E quantas vezes as palavras que os homens lançam sobre as nossas vidas, elas têm o poder de nos atingir. Quantas vezes as pessoas dizem e nós aceitamos isso como uma verdade, mesmo não sendo verdade. Porque a verdade é uma só. A verdade, ela é única. Não existe uma outra verdade sobre a igreja do Senhor que não seja a própria palavra dele. Não existe palavras malditas de homem. Não existe plano do inimigo. Não existe nada que os homens possam arquitetar, ou que o inferno possa arquitetar, que é maior e mais poderoso que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, como transformou a vida de Gideão. Saiu de um estado de um homem derrotado. Quando ele assumiu, se posicionou e falou assim: eu vou. As coisas começaram a mudar na vida de Gideão. Aquelas mesmas pessoas que viam um homem afrontado, derrotado, lá no lagar,
escondido, tentando colocar o alimento da sua casa a salvo da mão dos inimigos. Já era um povo que via um homem diferente, líder de um exército, líder de um povo, com uma chamada ardente em seu coração, com uma promessa que antes pairava sobre a vida dele e agora entrou dentro dele. E as mudanças na vida de Gideão foram radicais, porque ele estava totalmente oprimido, totalmente longe, e agora ele está no meio de um povo, no meio de um exército, e as pessoas diziam umas com as outras: tu vistes que Deus tem sido com Gideão? Tu observastes que Deus tem estado na vida de Gideão? Vamos nos reunir com Gideão e vamos vencer o exército. Sabe o que as pessoas têm que observar a partir de amanhã? Ou a partir do momento quando você sair daquela porta? Um espírito conquistador. Uma pessoa que não vai sair daqui como chegou, de cabeça baixa, prostrada diante dos seus problemas, se achando incapaz de realizar os milagres de Deus, se achando pequeno demais para fazer o que Deus tem nas nossas vidas. Não! Nós somos capazes, sim. Nós somos, sim, essas pessoas que a Bíblia diz que somos. O inimigo pode falar, os homens podem falar, mas existe um calvário, existe uma cruz, existe um sacrifício, existe uma ressurreição, existe um sangue que nos garante isso. Existe uma cruz que nos garante tudo. Não é um livro de autoajuda, não são palavras humanas, nem promessas de um homem qualquer. São promessas de um Deus eterno, promessas de um Deus que reina. Nós temos que causar um impacto, uma transformação. Ei, eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho dito isso para vocês porque eu posso desfrutar disso. Eu tenho visto que isso é real. Nunca imaginava viver o que eu tenho vivido. O poder transformador da Bíblia, ele é real. Deus falou assim para mim: eu posso fazer e eu quero fazer, basta você querer. É isso que falta à igreja. Um posicionamento e uma identidade como igreja. Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse: o que dizem sobre mim aí fora, quem sou? Uns falam que você é Jeremias, outros João Batista, outros Elias. E tu, quem dizes que eu sou? E Pedro sabiamente disse: tu és Cristo, Filho de Deus. Jesus virou para ele e falou assim: dissestes bem, porque não foi por revelação humana que falaste, mas sim por revelação de Deus. E hoje tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se vencerão as portas do céu. As portas do inferno não hão de prevalecer com as portas do céu. Quando Jesus estava liberando essa promessa sobre Pedro, não estava dizendo sobre essas portas de metais, não estava dizendo essa estrutura física que nós vemos aqui de Alvenaria, estava dizendo sobre essa igreja. Esta igreja constituída na terra, esta igreja constituída em Uberlândia, esta igreja constituída na Assembleia de Deus, esta igreja constituída no bairro Roosevelt e nos bairros onde você veio para vencer, para conquistar, para que as pessoas olhem para você e falem assim: ei, esse cara, esse jovem, essa moça, esse senhor é diferente. Eles têm um brilho diferente, eles têm algo diferente na vida deles. As pessoas olhavam para Gideão e falavam assim: vamos seguir Gideão, porque Deus está com Gideão. É tempo das pessoas observarem em nós os preceitos, os atributos, o brilho de Deus. As pessoas olharem para nós e falarem assim: realmente Ele é Filho de Deus. Realmente ele é um moço, uma moça com um chamado de Deus. Realmente ele é um servo de Deus. Gideão era uma igreja naquela época, era a casa de Israel, o povo chamado por Deus como nós. Existem mudanças que Deus quer fazer aqui hoje. Existem vidas onde Deus vai tocar, vai transformar. Existe uma geração que Deus está preparando, meu irmão, para a sua vida. Existe um povo, uma nação, um bairro, homens e mulheres que Deus está confiando em tuas mãos. Existe um povo sendo preparado lá fora para que você possa ir e mostrar a eles que existe um Deus na sua vida que pode restaurar, salvar e libertar a vida deles. A humanidade, e eu estou terminando,
A humanidade, a palavra de Deus diz em Romanos, Paulo expressa isso aos romanos, diz, olha, a criação aguarda ansiosamente. Entenda isso. Paulo escreve dizendo que a humanidade, a criação, aguarda ansiosamente, ardentemente, com fome, com sede, pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos essa geração. Nós somos esses filhos de Deus. Nós temos que causar problema para o pastor Álvaro, para que ele faça uma igreja maior do que essa, para que as pessoas que estão vindo aqui não caibam. Nós temos que causar problema para o pastor Sérgio, para que ele aumente o número de bancos, porque as pessoas que virão aqui já não caberão aqui nesses bancos apenas. Nós temos que forçar a igreja Assembleia de Deus a fazer mais uma igreja no Roosevelt, porque não está cabendo o número de pessoas aqui dentro. Nós temos que dar problema para as pessoas, para elas perceberem que o Evangelho de fato é verdadeiro, é eterno e é real. Deus tem vidas nesta noite para tocar e para transformar. Deus conta com Gideões neste lugar. Deus conta com rainhas Esther neste lugar. Deus conta com Pedros neste lugar. E a humanidade aguarda vocês ansiosamente pela manifestação de Deus através da vida de vocês. Vocês são escolhidos. É uma mentira dizer que vocês não são escolhidos. Vocês sim são os atalaias do Senhor dessa última hora, com atributos, com dons que Deus colocou em vocês. E nesta noite, Deus está confirmando isso. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar. E eu vou explicar para vocês. Eu sempre explico sobre o apelo. O apelo não é feito de qualquer forma ou por qualquer motivo banal, não. Jesus, quando chegava nas suas cruzadas, Jesus, quando andava nos lugares, nos arredores ali de Israel, de Jerusalém, de Samaria, de Cafarnaum, que era a sua casa, ele fazia algo que me chamava a atenção. Ele buscava em entender o porquê que as pessoas tanto queriam serem curadas. E sempre, em toda a narração bíblica de milagres que Jesus fez, mudanças que Jesus causou na vida dos homens, as pessoas elas tinham que tomar uma decisão. Elas tinham que dar um passo. Lembra daquele homem que estava na maca? Ele falou para os amigos dele, ei, eu não posso ir. Mas aquele homem que está lá na casa, ele pode me curar, me leve, por favor, porque eu preciso ir até ele. E aqueles homens destelharam aquele lugar e desceram ele pelo telhado. Aquele homem não tinha perna, mas ele tinha amigos e ele pediu, me levem. Aquela mulher do fluxo de sangue, as pessoas dizendo, ei, sai para lá, não vai até ele, você está maldita com esse fluxo de sangue na sua vida. Mas só ela sabia da transformação que ela precisava da vida dela. Sabe de algo? O seu irmão ao seu lado, o irmão que está sentado com você ao lado, que você tanto ama, ele não sabe da sua necessidade. Ele não conhece o seu coração como Deus conhece. Aquela mulher, ela poderia ter desistido de ir ao encontro de Jesus. Mas ela falou assim, eu estou com um problema. E está aí um que pode curar. E está um que pode me restaurar. E ela falou assim, eu quero essa mudança na minha vida hoje. E ela não se importou com a vergonha, porque não era vergonha se expor. Muito pelo contrário, era uma honra estar diante de Jesus. E eu estou explicando isso, o apelo, porque eu vou fazer um apelo aqui hoje. Mas não será as minhas mãos, não será a minha voz, não será as minhas promessas, mas será as promessas de Deus já contidas. Existe uma chamada de Deus para as suas vidas. E existe um ponto que Deus quer tocar aqui nesta noite. E Ele quer tocar. Eu gostaria que aquelas pessoas que entenderam isso viessem aqui até a frente, porque eu quero orar com vocês. Eu quero orar pela vida de vocês nesta noite, para que Deus possa fazer uma mudança aí dentro. E o apelo é sempre assim, a primeira pessoa ela sempre demora a vir, mas depois que a partir da primeira vem as demais. Vocês estão convidados para vir aqui na frente.
para mim orar por vocês. Deus hoje tem algo diferente nas suas vidas. Deus tem alguns pontos a serem restaurados, uns pontos a serem transformados, uns pontos a serem mudados. Sabe de algo? Deus não chegou num exército de 33 mil homens e chamou o exército. Deus chamou um homem para liderar um exército. Deus não chamou um exército para tomar conta de um homem. Deus chamou um homem para tomar conta de um exército. Não pense às vezes que aquele irmão já está indo, eu não vou, aquele não. Deus tem vários exércitos. E Deus precisa de generais como Gideão. Existe uma moça aqui dentro, que antes de vir à igreja, antes de adentrar essa porta, estava muito angustiada dentro da sua alma. Porque existe uma situação na sua vida que você não sabe como resolver. Existe uma circunstância na sua vida que você não sabe como resolvê-la porque está doendo muito dentro de você. É uma decisão que você tem que tomar. Deus manda te falar que nesta noite Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Para que você não fique mais angustiado, entristecido e chorando em lágrimas. Para que você não mais perca noites de sonos por causa desse problema. Deus está te mostrando que hoje, e já está entrando com provisão na situação que você está vivendo e já está resolvendo isso. Existem mais algumas pessoas que precisam vir aqui à frente. Existem mais algumas pessoas que precisam vir aqui à frente. Existem mais pessoas que precisam vir aqui à frente. Porque existe o poder transformador de Deus que está presente aqui nesta noite. O poder eterno de restaurar está aqui presente. Antes de eu orar, esses homens que estão aqui atrás de mim, esses obreiros, essa liderança de jovens, vocês que estão vindo na igreja como visita, como visitante, eles são as suas famílias, são as pessoas responsáveis pela vida de vocês. São as pessoas que vão os aconselhar, que vão os mostrar, porque eu termino aqui a minha noite e vou para minha casa e nós vamos nos encontrar lá fora. Mas existem essas pessoas escolhidas de Deus para instruí-los, para falar, para aconselhar-vos. São muito importantes. E tem vocês com muito amor. Eu conheço o pastor Sérgio, eu sei que existe um amor, um amor no coração dele, de pai. Existe um pastor aqui atrás, que ama a vida de vocês. E que precisa muito conhecê-los mais e mais a cada dia. Amém? Vocês que vieram aqui à frente, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na frente, Pai, reunidos, porque nós acreditamos na Tua palavra. Nós acreditamos que esta noite existe um poder transformador para as nossas vidas. Nós acreditamos que existe uma palavra liberada sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre a nossa parentela. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Mesmo quando a Tua vontade nos machuca, mesmo quando a Tua vontade quer arrancar algo de dentro de nós, mesmo quando a Tua vontade quer tirar algo dentro de nós, mas ela é soberana, ela é eterna, Pai. Oh Deus, eu te apresento essas vidas aqui, Senhor, nesta noite. Eu te apresento essas vidas aqui nesta noite, Pai, para que o Senhor possa tocá-las, para que o Senhor possa ungi-las, para que o Senhor possa restaurá-las, para que o Senhor possa transformá-las de uma forma única. Oh Deus, oh Deus, o Senhor é fiel nas nossas vidas, Deus. Porque o Senhor é que determina todas as coisas. É o Senhor que cumpre todas as coisas. Xaramanás, Torecaia, Ramacás. Xeramanás, Torecaia, Ramanaya, Ramacás.
Adore ao Senhor, adore o Senhor porque Ele está presente aqui te ouvindo. Adore ao Senhor porque Ele se faz presente aqui, Ele está te ouvindo. Adore o Senhor porque Ele está aqui ouvindo a tua voz, olhando as tuas lágrimas, olhando a tua pessoa, está te abraçando, está te envolvendo nesta noite. Oh Deus! Oh Deus! Sim, Deus! Sim, Deus! Sim, Deus! Sim, Deus! O Senhor é maravilhoso, Espírito Santo de Deus! Os meus casos impossíveis. Sim, Espírito Santo de Deus! Ah, Deus! Aracanaya, Ramacocha, Ramaná, Serecanaya, Ramacá, Chacarabacô, Ramaiá, Ramacá, Chacaramaiá, Ramacocha, Canás, Rabacaia, Ramacocha, Ramanã. Ah, Deus, libere, Senhor, libere o teu nardo sobre esse povo, libere o teu óleo, Pai, sobre esse povo, Deus, libere, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus, o Senhor luta pelas nossas causas. O Senhor defendeu as nossas causas na cruz. O Senhor defendeu a nossa salvação na cruz. O Senhor defendeu a nossa salvação. O Senhor defendeu e cumpriu, Pai, a salvação na cruz. E nós cremos, nós acreditamos nisso, Senhor. Oh, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus maravilhoso, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus, derrama o teu fogo, derrama o teu Espírito, Pai. Restaura corações, restaura vidas, restaura pessoas aqui nesta noite, restaura sonhos nesta noite, restaura projetos nesta noite, restaura planos nesta noite que estão mortos dentro de muitos corações aqui, Senhor Deus. É, Deus. Sabe de algo? Eu vi muitos sonhos sendo restaurados aqui. Muitos sonhos de Deus sendo restaurados aqui nesta noite. Existem sonhos que estavam mortos dentro de muitos corações que vieram aqui à frente. Existem sonhos que estavam totalmente destruídos dentro de algumas pessoas aqui. Deus está ressuscitando esses sonhos. Deus está mudando a sorte de muitas vidas aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Podeis voltar para os vossos lugares, Senhor, abençoando a vida de vocês de uma forma muito poderosa.